Segunda-feira, 12 de junho, Dia dos Namorados. Bem-vindo ao TVU Jornal e vamos aos destaques de hoje. Motociclista e o garupa morrem depois que a moto que eles estavam bateu na traseira de um caminhão estacionado na Vila Marim. Prefeito de Cosmorama, Luiz Fernando Gonçalves, de 51 anos, sofre acidente vascular cerebral e se encontra internado no Hospital de Base de Rio Preto, em estado grave. Prefeito João Dado assina termo de acordo que prevê transporte de graça para alunos do Instituto Federal. E sábado foi dia de mais um sorteio da promoção do Dia dos Namorados da Associação Comercial de Votuporanga. E também tem futebol, a rodada do Brasileiro, nos comentários de Josiano Garofolo. É agora, no TVU Jornal. Olá, boa tarde. O motociclista e o garupa morreram depois que a moto em que eles estavam bateu na traseira de um caminhão estacionado na Vila Marim. O acidente ocorreu na madrugada de domingo. Segundo informações da Polícia Militar, Valdeci José da Silva, de 30 anos, e Wellington Fernando dos Santos, de 35, seguiam de moto pela rua Tibagi, quando a moto perdeu o controle, quando eles perderam a direção da moto e bateram na traseira de um caminhão. Com o impacto da batida, os dois morreram no local e a moto ficou destruída. Os dois moravam em Votuporanga e os corpos serão velados aqui na cidade. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar quem conduzia a moto e quais as causas do acidente. E hoje pela manhã o prefeito João Dado assinou um termo de acordo de colaboração com o Instituto Federal de Votuporanga. Na prática, o acordo prevê transporte de graça para alguns alunos da instituição. O termo de acordo de colaboração com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, IFESP, foi assinado pelo prefeito João Dado, pelo diretor da unidade de Votuporanga, Marcos Furini, pelo vereador Merred Meidão e pela secretária de Educação de Votuporanga, doutora Encarnação Manzano. O objetivo é viabilizar o transporte dos alunos que frequentam o campus de Votuporanga. A iniciativa deve beneficiar cerca de 100 alunos da instituição. É o primeiro feito no estado de São Paulo, são 36 IFESPs e apenas esse convênio com Votuporanga. E dessa forma se torna perene esse convênio para as próximas gestões e nós teremos a garantia de uma centena de alunos em vulnerabilidade social que terão o direito do transporte gratuito e com isso poderem estudar, se tornarem cada vez mais adultos bem formados, bem cultos. Um acordo formalizado nos dá garantia tanto para esse ano para os nossos alunos, quanto para os anos posteriores através de aditivos. Então, para nós é muito bom porque os alunos vão ficar preocupados somente com estudar. Então, o transporte deles até o nosso instituto vai ser garantido aí de forma gratuita pela prefeitura. Uma escola que, juntamente com o Dado, quando deputado, eu trouxe para Votuporanga essa escola que hoje é disputada por grandes cidades da região, inclusive São José do Rio Preto, em que será beneficiado os alunos sem condição de transporte. Então eu só posso cumprimentar o nosso prefeito Dado por mais essa grande conquista a favor da educação de Votuporanga. Mais um avanço que Votuporanga consegue, porque agora nós vamos ter esse transporte continuadamente, sem interrupções, e eu vejo assim que esse esforço conjunto da secretaria, do prefeito e de todas as pessoas que trabalharam nesse sentido, valeu a pena, porque agora os alunos poderão ficar mais tranquilos, as famílias mais tranquilas. E começou no último sábado a penúltima fase de saque das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Aqui em Votuporanga, assim como em outras cidades do país, o movimento foi grande nas agências da Caixa. A quarta e penúltima fase de saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, é para os trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro. Prevista inicialmente para começar no dia 16, a data foi antecipada
por causa do feriado da próxima quinta-feira. Segundo a Caixa Econômica Federal, 7,5 milhões de trabalhadores têm direito de retirar recursos das contas inativas. O valor disponível para saque é de quase 11 bilhões de reais, o que equivale a 25% do total liberado pelo programa. Tem direito a fazer os saques das contas inativas os trabalhadores que pediram demissão ou foram demitidos por justa causa até 31 de dezembro de 2015. A quinta e última fase começa no dia 14 de julho para atender os trabalhadores nascidos em dezembro. O prazo final para saques é 31 de julho. E as agências da Caixa Econômica Federal de todo o país abriram hoje, 2 horas mais cedo. Amanhã e quarta, o horário também será antecipado. Aqui em Votuporanga, a abertura nesses dias será às 9 da manhã. Lembrando que se o beneficiário não retirar o dinheiro até o prazo final, o valor volta para a conta do FGTS. E o prefeito de Cosmorama, Luiz Fernando Gonçalves, o Bigo, de 51 anos, sofreu um acidente vascular cerebral, um AVC, e se encontra internado desde a última sexta-feira no Hospital de Base de Rio Preto, em estado grave. Ele foi submetido a uma cirurgia para estancar a hemorragia. Apesar de a cirurgia ser bem sucedida, o estado de saúde ainda é considerado muito grave. E ainda falando em região, vamos aos destaques desta segunda-feira. É o Região em 1 minuto. Olá pessoal, olha, 2 estudantes ficaram feridas depois de terem sido atropeladas por um carro no sábado em São José do Rio Preto. Elas foram socorridas pelo resgate do Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital de Base de Rio Preto, onde foram atendidas e tiveram alta. A motorista do carro fugiu sem prestar socorro. O caso foi registrado como lesão corporal na direção do veículo e será investigado. E ainda falando de Rio Preto, a Polícia Militar prendeu 2 homens suspeitos de furtar uma lotérica na madrugada deste domingo. Para entrar na lotérica, a dupla, que é moradora de São Paulo, arrombou 4 portas. Além do dinheiro, com os ladrões, a polícia apreendeu mais de R$5 mil em bilhetes de telecena e ferramentas para arrombar o prédio. Eles foram levados à central de flagrantes e presos por furto qualificado. Falando agora de Mirassol, um artesão resolveu fazer com suas próprias mãos uma carruagem daquelas que transportavam reis e rainhas há séculos atrás. A parte de madeira da carruagem, ele mesmo quem montou, fazendo o desenho e os ajustes necessários. A parte de estofamento foi feito com veludo. A carruagem será usada no dia de seu casamento. E a data ainda vai ser marcada, mas a cerimônia deve ser ainda este ano. O que era um conto de fadas se transformou em realidade e chamou a atenção dos moradores. Essas foram as notícias dessa segunda-feira. Um ótimo dia e até mais. Hoje é dia de sessão da Câmara de Vereadores. Vamos aos assuntos que estarão em pauta. Olha, 6 projetos vão ser votados na sessão da Câmara de hoje, sendo que 3 são de autoria do Executivo. Um visa a transferência de R$40 mil para o Banco do Povo Paulista. Outro dispõe sobre alteração de leis e também abertura de crédito adicional. O terceiro institui o programa Caixa d'Água Limpa, que autoriza o Poder Executivo a fazer a limpeza de todas as caixas d'água da cidade. O vereador Dr. Harry Ketwinkel concede a insígnia de honra ao mérito ao jornalista Marco Antônio de Paiva. E por fim, Meidão e Doutor Ali denominam 2 ruas de Votuporanga, uma de Rua Ulisses Rodrigues da Silva e a outra de Rua Antônio Fernandes. A sessão é aberta ao público e começa hoje às 6 horas da tarde. Yasmin Gutierrez para o TV O Jornal. E a Secretaria de Saúde divulgou um balanço do primeiro mês de funcionamento da unidade de coleta de sangue de Votuporanga. Em pouco mais de 30 dias, 225 atendimentos foram realizados, totalizando na coleta de 172 bolsas de sangue e o cadastramento de 82 amostras no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. As doações podem ser feitas às terças e quintas-feiras, das 8 da manhã às 11 horas, e no primeiro sábado do mês, também das 8 às 11 da manhã. Pessoas entre 18 e 69 anos podem doar sangue. Além disso, é necessário pesar acima de 50 quilos e estar bem de saúde. Mulheres podem fazer até 3 doações ao ano e os homens 4.
Os agendamentos para doar sangue devem ser feitos pelo telefone 3426-7530. Repetindo, 3426-7530. A unidade fica em anexo ao mini hospital do Pozo Bom. E foi realizada no último sábado, na Concha Acústica, mais uma edição da Feira de Troca de Mudas de Votuporanga. Quem passou pelo local teve a oportunidade de levar para casa mudas de plantas e sementes para ajudar aí na preservação do meio ambiente. A terceira edição de troca de mudas foi organizada pelo Grupo Louco por Verde, em parceria com a Saev Ambiental, Prefeitura de Votuporanga e Instituto Federal. O objetivo foi estimular a população a fazer a troca de mudas de plantas e sementes, além de outras opções voltadas para a valorização e preservação do meio ambiente. Entidades assistenciais da cidade também participaram, expondo seus projetos ambientais. Teve ainda exposição de animais para adoção. De acordo com os organizadores do evento, a iniciativa faz parte das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, ocorrido no último dia 5. E o dinheiro mais curto por conta da crise econômica tem feito muita gente mudar alguns hábitos quando o assunto é a alimentação fora do lar. Só no ano passado a queda no faturamento foi de 4%. A expectativa dos empresários do ramo é que este ano o cenário seja bem melhor. Este restaurante de São Paulo capricha na hora do almoço. Tudo para receber bem quem precisa comer fora. A gente está na rua trabalhando o tempo todo, você está numa reunião ou fazendo uma produção. Pelo menos 3, 4 dias por semana a gente come fora. Mais de 700 pessoas almoçam aqui todos os dias. O gerente conta que houve um período de menor movimento, mas agora o público está voltando. Esse ano melhorou bastante, deu uma subida legal, o pessoal que não vinha antes está começando a vir agora. O que aconteceu neste restaurante foi percebido em muitos outros. Com o desemprego e a inflação em alta, muita gente deixou de comer fora e o faturamento desses locais diminuiu. Mas agora a situação já está mudando e o público volta a encher o prato. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o número de empresas que tiveram um aumento no faturamento subiu de 25% no primeiro trimestre do ano passado para quase 35% no mesmo período deste ano. Nos 3 primeiros meses de 2016, a queda no faturamento desse segmento foi de quase 4%. Neste ano, a queda continua, mas mais fraca, menos de 2%. Comer fora de casa está cada vez mais incorporado ao hábito do brasileiro. O que o brasileiro está fazendo é adequando esse hábito à atual situação econômica que ele está vivendo. Então está revendo seu ticket, está revendo seu hábito alimentar, mas continua comendo fora de casa e a tendência é que coma mais e mais. Com crise ou sem crise, muita gente tem que comer fora de casa. E quando o preço é bom, ajuda bastante. Tem lugar que aquela facada você já fica, devia ter trazido uma marmita, mas tem lugar que você abriu, por exemplo, um prato desse aqui, que serve 2 pessoas, dividindo, fica num preço acessível e tem como se a gente comer fora. E sábado foi dia de mais um sorteio da promoção do Dia dos Namorados da Associação Comercial de Votuporanga. Entre os prêmios estão cestas de chocolate, vale restaurante e televisores. Este foi o 6º sorteio da promoção Amor em Dobro da Associação Comercial de Votuporanga. No total, serão 50 prêmios, entre vales compra e restaurante, celulares, televisores, entre outros. No sábado, foram sorteados 6 cupons. Os contemplados foram Rafael Silva, de Votuporanga, José Joaquim dos Santos, de Cardoso, Adelaide Vicente, de Álvares Florense, Ana Maria de Souza, Cirlei Ferrarez e Rosimeire Lourenção, ambos de Votuporanga. E o 7º e último sorteio da campanha acontece no próximo sábado de manhã na Praça da Matriz. E entre os prêmios que vão ser sorteados estão 2 televisores de 32 polegadas, 3 celulares e 5 vales compras no valor de R$ 300 cada. E hoje é o Dia dos Namorados e nossa equipe traz um exemplo de que o amor existe.
É o caso do seu Hermínio e da dona Lúcia, que estão casados há 67 anos. Ele tem 91 anos de idade, ela 87, e uma vida construída juntos. Eu te amo, nós sempre vivemos bem, nós temos uma vida feliz. E eu também te amo, e sou feliz. Um amor que dura há décadas. São 67 anos de casamento e cada dia vivido como se fosse aquele primeiro. Sempre se deu bem, graças a Deus. Amizade, reza muito, canta. Eu sou muito feliz. Nós vivemos muito bem. Eu tenho 2 filhos, 2 netos. E para mim, numa vida melhor do que isso, não precisa. Um segredo que precisa realmente ser revelado. Na vida a 2, eles conseguiram superar as adversidades da vida, construir uma família e hoje veem com um sorriso nos olhos os frutos dessa cumplicidade, desse companheirismo, desse amor. Em tempos onde tudo parece tão descartável, é na simplicidade da vida que eles mostram que são os pequenos gestos que valem a pena, que a planta só dá a flor se ela for bem cuidada, se tiver muito carinho. Almoça junto, hora de deitar sempre eles vai junto, tá sempre junto, né? Você casaria de novo comigo? Eu queria. Então, casaria de novo. Que eu gosto muito de você. E sempre gostei e te amei. Vou te dar um beijo. Está aqui o exemplo de que o casamento deve ser renovado a cada dia, que o amor lá dos namorados deve ser chama que nunca se apaga. Eu casaria de novo. Casamento é uma coisa muito certa. Um precisa do outro, né? Casaria, se nós fazer a vida do dia que fizemos até agora, muito contente, muito alegre, saúde, trabalhando junto. Graças a Deus, até agora, nós fomos muito bem, casemos e casaria. Como já dizia Carlos Drummond de Andrade, amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que te vivi sem me deixar sentir, sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Tá aí um belo exemplo, né? Parabéns pro casal. E no próximo bloco, a previsão do tempo. Será que vem mais frio por aí? E tem Campeonato Brasileiro nos comentários de Josiano. A gente volta já. E o tempo mudou hoje, né? Muito frio, chuva. Vamos ver aí como ficam as temperaturas neste começo de semana. Olá pessoal, boa tarde. Tá friozinho, segunda-feira com nebulosidade, a umidade tá em alta em grande parte do estado, viu? O sol aparece entre muitas nuvens na capital e tem possibilidade de chuva para a noite. As temperaturas ficam entre 10 e 23 graus por lá. Em Rio Preto, o sol também aparece com aumento de nuvens e possibilidade de chuva à tarde e à noite. Temperaturas entre 14 e 27 graus. Aqui em Votuporanga, sol também com algumas nuvens e pode chover rápido à tarde e à noite. Mínima de 15 e a máxima pode alcançar os 28 graus. Chegou a hora do futebol com o Josiano, que já está aqui. Boa tarde, Josiano. O assunto é Campeonato Brasileiro, né? A rodada do fim de semana. E o meu Cartola, eu vou ser rebaixado, Josiano. Nossa Senhora. Luciano, tô com 21 pontos, e aí? Eu também, eu tô com 43. Tá bom ainda. É que eu tenho alguns jogadores do Grêmio que jogam hoje, encerrando a rodada. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. E o grande, né, feliz, as pessoas mais felizes da rodada aí é quem escalou os atletas do Corinthians, Luciano. Corinthians chega aí a 16 pontos, 5 jogos aí, 5 vitórias seguidas. O Romero, quem diria, virando o craque do Brasileirão. E o Corinthians aí numa boa fase, venceu o Clássico. Passar rapidamente os resultados da rodada. Teve a vitória aí no Clássico, Corinthians 3-2 do São Paulo, jogos de domingo. O Vitória venceu o Atlético Mineiro por 2-0, Ponte Preta 3-2 na Chapecoense, Avaí 1, Flamengo
também 1. O Cruzeiro fez 2-0 no Atlético Goianiense. O Santos, fora de casa, 2-0 no Atlético Paranaense. Hoje encerra a rodada às 8 da noite, Grêmio e Bahia. E o Palmeiras, no sábado, jogou contra o Fluminense na arena no Allianz Parque e venceu por 3-1. Dos jogos, chama a atenção mesmo o clássico, né? O São Paulo. Que defesa horrorosa do São Paulo. O torcedor do São Paulo e o Rogério Ceni não aguenta mais, né, Luciano? Eu gostei. Com 3 zagueiros, eles deixam o jogador do Corinthians entrar. Nossa, o primeiro gol mesmo do Corinthians, do Romero, numa facilidade tremenda. E o Corinthians lidera o Brasileirão com 16 pontos de maneira isolada. Está com 3 pontos aí à frente do Coritiba. Coritiba é o segundo com 13, depois vem Grêmio com 12, pode chegar a 15 o Grêmio. E a Chapecoense com 10 pontos, Campeonato Brasileiro, que está dando aí bastante emoção ainda no início, 6ª rodada, mas já tem o Corinthians dando uma despontada. Josiano, e teve final do Amadorzão também, né, nesse fim de semana aí. Exato, teve final do Campeonato Amador, Campeonato de Veteranos, dei uma passadinha ontem na arena, acompanhei um pedaço do jogo entre Clube dos 40 e Fisioclínica e deu Clube dos 40 nos pênaltis. E esse assunto, a final do Amador, será muito falado hoje à noite no programa Meio de Campo, todo mundo convidado a partir das 7h15 da noite, logo após o TVU Jornal, segunda edição. E Luciano, para encerrar aqui o nosso comentário, falar que hoje é um dia importante também para votuporanguense. Lembra daquela polêmica, daquele caso de acusação de suborno na Série 2, daquele jogo contra o Mogi Mirim? Hoje, finalmente, o TJD, que é o Tribunal de Justiça Desportiva, vai julgar o caso. A acusação é séria, a gente já ouviu entrevistas, já falamos aqui de entrevistas que o pessoal do TJD até desconsiderando um pouco essa acusação do Mogi, achando muito forçada, mas fica aquela apreensão, né, até o veredicto, aí, até o resultado final desse julgamento. E a última informação, convidar todo mundo para amanhã, cedinho, 7h05 da manhã, direto da Austrália, a seleção brasileira faz mais um amistoso, Brasil e Austrália, e a TV Unifev transmite essa partida 7h05 da manhã. Seleção do Tite deve mudar um pouco o time aí, deve fazer 8 mudanças, uma delas é o Gabriel Jesus, que tem uma lesão aí no rosto, então foi cortado da seleção, e o Tite deve aproveitar esse amistoso aí contra a Austrália para testar bastante jogadores, seleção que já está classificada para a Copa do Mundo, Luciano. Josiano, muito obrigado então e até amanhã. Até amanhã. O Jornal de hoje fica por aqui. Para rever as matérias, as reportagens, é só acessar facebook.com/TV Unifev. Para você, uma ótima tarde e uma excelente semana.